Você sabe como nomear, como classificar um cargo e sabe exatamente o que é a função desse cargo e o que eu posso cobrar dele? Bom, eu sou o Wilson Rios, especialista em gestão empresarial e desenvolvimento humano, e quero falar hoje com você sobre estrutura de cargos para uma boa implantação de cargos e salários. Bom, vamos entender aqui, né? Quando a gente começa a falar de uma implantação de cargos e salários, é importante que a gente tenha como a coisa mais básica aqui, para a gente ter clareza do que são algumas funções. Então, eu quero aqui nessa primeira parte falar com vocês de cargos de gestão. É muito comum profissionais de RH, quando a gente está aqui nos processos de implantação de cargos e salários nos nossos clientes, eles questionarem, tá, mas o que exatamente faz um supervisor, um encarregado, um coordenador, um gerente, um diretor? E isso acaba causando muita confusão. Existe até algumas coisas que eu vejo, alguns cargos como líder, gestor. Então vamos entender um pouco isso. Bom, começando pela questão da diretoria, do presidente, do CEO. Esses profissionais, eles são responsáveis pelo crescimento da empresa, por montar o plano estratégico. O plano estratégico, ele é definido o que a empresa vai fazer com uma visão de longo prazo. Então, os diretores, eu digo o seguinte, eles são profissionais que eles têm uma visão de negócios de 3, 4, 5 anos e eles têm uma visão de meta anual. Então, eles precisam entregar ali a meta do ano e eles têm um acompanhamento trimestral desses resultados, os fechamentos de quarter, perfeito? Quando nós falamos agora já do gerente, qual que é o papel dele? O papel do gerente, ele é o tradutor da estratégia. Então a diretoria, porque a diretoria nem sempre vai chegar com os planos estratégicos de forma muito detalhada, até porque o plano estratégico ele não é um plano detalhado, o plano detalhado ele é um plano tático. Mas o diretor ele não chega às vezes com muitas informações, com muito requinte, fala não, a gente precisa atuar assim, a gente precisa inovar aqui, a gente precisa tal. São diretrizes mais curtas. Então o gerente ele é uma pessoa que sabe traduzir, ele sabe captar, ele tem o pensamento estratégico, ele entende essas demandas e ele consegue, então, transformar isso em ações-chave. Então, ele falou assim, para a gente chegar nesse processo de inovação disso, a gente precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, ele dá essas ações estratégicas, essa tradução do plano. E ele tem o quê? Uma visão, a meta dele, certo? É uma meta mensal, uma meta trimestral, com uma visão de um ano. Então ele sabe, ele pega esse plano e fala assim, bom, o nosso plano para 2026 é esse, isso é a visão gerencial. Eu tenho a visão do ano e eu vou fazer o acompanhamento mensal, trimestral ali, perfeito? O coordenador vai receber essas ações, né, do planejamento estratégico, que já veio traduzido pelo gerente, e ele vai fazer um bom planejamento, ele vai construir toda a metodologia de como isso vai funcionar. Quando eu falo de coordenação, é coordenar. Coordenar é um processo organizacional, não é uma coordenação departamental. Então ele vai olhar e falar assim, bom, para a gente trabalhar isso aqui, isso impacta o departamento A, o departamento B, o departamento C. Ele entende todas essas interligações e ele vai ajustando isso com coordenadores de outras áreas, encaixando os planos para eles terem liga, para a gente não ter aquele efeito de ilhas dentro da empresa. O financeiro pensa estratégias financeiras totalmente desconectadas que atrapalham o comercial com as estratégias deles que impactam outras áreas e jogam contra a logística, contra a produção e assim por diante. Não, os coordenadores eles pensam nos objetivos organizacionais e como que eles trabalham sinergicamente, um departamento A com o departamento B, processo A, processo B, um alavanca o outro. São profissionais extremamente técnicos que produzem os processos, os planos, a organização, os KPIs, tá ligado nessa função, perfeito? Bom, com esse plano, depois devidamente aprovado por gerência, por diretoria, ele é passado para o supervisor.
O supervisor pega o plano e ele tem a função de fazer isso acontecer. Supervisão, ou seja, ele vai ficar supervisionando, olhando, ele está ali em loco, vendo se tudo está acontecendo conforme o plano criado pelo coordenador. Perfeito? Ele é o grande articulador de recursos. Se o cronograma está tendo algum tipo de atraso, por quê? Faltou matéria-prima, está faltando mão de obra, o que teve de percalços, de repente a situação ali foi mais complexa do que o previsto no planejamento, ele vai dar as soluções ali no chão de fábrica, vamos dizer, para realmente as coisas andarem. E aí, o que é o encarregado? O encarregado, ele é um profissional sênior. Então, eu brinco muito isso, né? O encarregado de pintura, ele vai pintar. Só que ele está ali fazendo uma liderança técnica. Então, ele vai olhar se os outros pintores estão fazendo com a qualidade que precisa ser feito. Ele dá uma orientação técnica, ele vai instruir ali o pessoal na própria execução do trabalho. O encarregado, ele tem uma visão diária da produção, o que precisa ser feito hoje. Hoje precisamos pintar aqui essa sala, então é a entrega de hoje e o acompanhamento dele é real time, ali a minuto ele está olhando o que essa equipe está fazendo. Ele é o profissional mais especializado, ele é o profissional sênior, mas muitas vezes ele não é necessariamente o mais produtivo, porque ele tem essas paradas para poder orientar a equipe. O supervisor, ele tem o acompanhamento diário. Bom, cumprimos a meta do dia, fechamos a pintura desse cômodo? Ótimo. E ele sabe, ele tem uma visão do plano semanal. O coordenador, ele tem um acompanhamento semanal, ele faz as reuniões semanais de acompanhamento dos projetos, dos planos, enfim, os check-ins semanais, é uma função de coordenação. E ele tem uma visão do mês, qual é a nossa meta do mês. E aí ele apresenta essa meta do mês para o gerente na apresentação mensal de resultados. São coordenadores apresentando isso para a gerência. Ó, atingimos a meta do mês, não. Qual que é o plano de ação caso eu não tenha feito esse atingimento de meta? Esse é um processo do coordenador para o gerente. E o gerente vai para a diretoria com os fechamentos de quarter. Perfeito? Então é assim que funciona esse processo hierárquico. Se a sua empresa não é uma empresa grande que caiba tudo isso, você pode condensar, sim, alguns cargos. O gerente pode fazer trabalho também de coordenador? Sim, ele pode ser um gerente barra coordenador, você pode ter um coordenador barra supervisor, um supervisor barra encarregado, desde que isso fique muito claro no processo de descrição de cargo, mas que você tenha, sim, todas essas etapas, todas essas funções bem distribuída com o seu corpo aí tático, ok? Implante e coloque aqui o seu comentário se realmente isso trouxe uma melhor organização para a sua empresa. Até o nosso próximo vídeo.